Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje, faremos a correção das atividades do dia 5/8 e do dia 12/8 de 2020. Vamos lá? Temos então questão 1 da página 6. Escreva os seguintes valores em unidades do Sistema Internacional de Unidades, do SI. Letra A, 0,2 km. A unidade de medida para comprimento no Sistema Internacional de Unidades é o metro. Portanto, 0,2 km é igual a 0,2 vezes 1.000 metros. 0,2 vezes 1.000, dá 200. Portanto, 0,2 km é igual a 200 metros. Na letra B, ele pede para transformar 5 horas em unidades do SI. A unidade de tempo no SI é o segundo. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Portanto, 5 horas será igual a 5 vezes 3.600 segundos. 5 vezes 3.600 dá 18.000 segundos. Portanto, 5 horas é igual a 18.000 segundos. Na letra C, ele dá aqui 1.600 gramas. Unidade de medida para massa no sistema internacional é o quilograma. Então, 1.600 vezes 0,01 quilograma dá 1,6. 1.600 gramas é igual a 1,6 quilograma. Na letra D, aqui temos 60 litros. A unidade de medida para volume no Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico. Portanto, temos que 60 litros é igual a 60 vezes 0,01 metro cúbico. 60 litros, então, será igual a 0,06 metro cúbico. Beleza? Na segunda questão diz assim, olha, uma nova variedade de grama transgênica com alta produtividade foi desenvolvida e consegue-se até 2 mudas por centímetro quadrado. Quantas mudas possui um campo retangular de 100 por 200? Temos então que a área do campo será igual a 100 vezes 200, 20.000 metros quadrados. Transformando de metros quadrados para centímetros quadrados, vamos ter que a área do campo será de 2 vezes 10 a 8 centímetros quadrados. A quantidade de mudas será então, se é 2 mudas por centímetros quadrados, vamos ter 2 vezes 10 a 8, logo 2 vezes 2 é igual a 4. Vamos ter uma totalidade de 4 vezes 10 a 8 mudas sendo plantadas nesse campo retangular. Alternativa A. Terceira questão, no dia 12/8 foi deixado para vocês uma atividade lá no questionário, certo? Na plataforma Google Sala de Aula. Primeira questão diz assim: considere um ponto na superfície da Terra. Podemos afirmar que na letra A diz que o ponto descreve uma trajetória circular. B, o ponto está em repouso. C, o ponto descreve uma trajetória elíptica. Letra D, o ponto descreve uma trajetória parabólica. Ou letra E, a trajetória descrita depende do referencial adotado. Vamos lá. Para determinar o estado de repouso ou movimento de um corpo, assim como falar a respeito da sua trajetória, teremos que adotar um referencial. Então, os conceitos de movimento, repouso e trajetória estará ligada ao referencial adotado. Portanto, temos aqui a alternativa correta, a letra E. Segunda questão diz assim, olha, leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada abaixo e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. 1. Lá vai o as do skate. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Mas eu estou parado, quem está andando é o skate. Primeira afirmação diz que Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Segundo, diz que Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha.
E a terceira afirmação diz que em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Bom, se considerarmos aqui o skate como referencial, né, para Cebolinha, vamos ter... se considerarmos o skate como referencial para Cascão, ele estará em repouso. Já para Cebolinha, ele vai estar em movimento. Portanto, né, as alternativas corretas é a afirmação 2 e a afirmação 3. Vejam aqui que interessante na afirmação 3, que ele diz o seguinte, que em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Por exemplo, se adotarmos o Sol, né, como referencial, todos os corpos aqui na superfície do nosso planeta estarão em movimento. Terceira questão diz assim, olha, um móvel com movimento retilíneo uniforme, ou seja, percorrendo espaços iguais em intervalos de tempo iguais, tem como equação horária S igual a 5 menos 2t, no Sistema Internacional de Unidades. Podemos então afirmar que o móvel partiu da origem do eixo. Será que ele partiu da origem do eixo? O valor numérico 5 não tem significado físico? Tem sim, né? 5 aqui representa o espaço inicial. A sua velocidade escalar é de 2 metros por segundo. Percebam que aqui a gente tem um sinal de negativo. Temos que a sua velocidade escalar é de menos 2 metros por segundo, ou a sua aceleração escalar é de 2 metros por segundo ao quadrado. A letra A a gente já pode eliminar, porque se estamos tratando de movimento retilíneo uniforme, a aceleração é igual a 0. Percebemos então, né, que a alternativa correta é a letra D, pois a velocidade escalar deste móvel é de menos 2 metros por segundo. Na quarta questão diz assim, olha, num laboratório de física, um pesquisador observou os movimentos de duas partículas e representou a variação da posição de cada uma delas no tempo, de acordo com o gráfico abaixo. Aqui temos a partícula A, né, e a partícula B. A partir do gráfico, podemos afirmar que a partícula A está subindo e a partícula B está descendo. As duas partículas estão se deslocando do mesmo sentido com velocidades iguais. A partícula B é mais lenta que a partícula A e tem sentido oposto a ela. A partícula A é mais rápida que a partícula B e se desloca no mesmo sentido, elas estão no mesmo sentido. A partícula B é mais rápida que a A e tem sentido oposto a ela. Perceba, né, que ambas partiram no instante de tempo t igual a 0. A partícula A e a partícula B, elas estão em sentidos opostos, mas podemos perceber também aqui a partir da inclinação da reta, certo? Representada no gráfico, que a partícula B, ela é mais rápida do que a partícula A. Por fim, na quinta questão, vamos ter a aceleração de um móvel informa a maneira como a velocidade varia. Dizer que a aceleração de um móvel é de 2 metros por segundo ao quadrado significa que, letra A, o móvel percorre 2 metros em cada segundo. B, em cada segundo, o móvel percorre a distância que é o dobro da percorrida no segundo anterior. Letra C, a velocidade do móvel varia de 2 metros por segundo em cada segundo. D, a velocidade do móvel varia de 2 metros em cada segundo. Ou a velocidade do móvel vai variar 2 metros por segundo em cada segundo ao quadrado. Quando estamos tratando da aceleração de um móvel, temos que a sua velocidade, certo, vai variar 2 metros por segundo em cada segundo. Lembrando que a fórmula que utilizamos para calcular a aceleração de um corpo é dada pela variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Ainda, né, podemos citar aqui que estamos tratando de um movimento uniformemente variado.
aquele em que a aceleração ela passa a ser constante e a velocidade vai estar variando, certo? Temos, né, o movimento retilíneo uniforme, que vimos na questão anterior, no qual o móvel ele vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempo iguais, certo? A sua velocidade será constante e a aceleração será nula. E o movimento retilíneo uniformemente variado, no qual a velocidade passa a variar e, né, a aceleração passa a ser constante. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.